A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, que tem como presidente o mundigno pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, vamos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, o último trimestre de 2023, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Hoje, na lição de número 3, nós iremos tratar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Olha que maravilha, né? Temos aprendido até aqui aquilo que vimos e aprendemos na lição de número 1, lição de número 2. É até interessante os queridos professores em sala de aula recapitular os principais tópicos para que faça um todo de um sentido em que o assunto, o fio da meada não se perca durante as ministrações. Nós aprendemos na lição de número 1, ali como verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, que aponta, que nos guia para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Na lição de número 2, que tivemos como título Missões Transculturais, a sua origem e a natureza, na natureza de Deus, que também é um tema do índice ali de assuntos do livro de Teologia Bíblica de Missões de George Peters, editado pela CPAD, indico muito para os irmãos esse livro, e que tem como verdade prática o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Hoje, na lição de número 3, que será ministrada em todo o Brasil, lição de número 3, dia 15 de outubro, o Dia do Professor, quero aqui já parabenizar os queridos professores da Escola Bíblica Dominical por essa tarefa tão nobre que é de ministrar e ensinar a Palavra de Deus, parabenizar pelo seu dia especial. A minha oração é para que o Senhor continue clarificando, lhe guiando, abençoando e com isso você exerça essa tarefa tão especial que é de levar a Palavra de Deus, formar o caráter de Cristo nas pessoas. Que Deus te abençoe grandemente, querido professor. Aqui vai as minhas orações, os meus votos, a minha alegria em poder tê-lo conosco aqui em sala de aula, compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Eu amo ensinar, eu amo ministrar a Palavra de Deus, eu me vejo como professor, eu amo levar conhecimento, compartilhar aquilo que sabemos e aprender, essa troca mútua, de conhecimento que glorifica o nome do Senhor. Isso é muito importante, é uma tarefa que pode mudar civilizações. Então saiba que você é o embaixador do reino de Deus e serve Ele com essa profissão tão nobre que é de levar a palavra, que é de explicar, clarificar as Sagradas Escrituras. Apesar da palavra de Deus não conter tudo que nós queremos saber, mas ela contém tudo que Deus quer que nós saibamos. Então vá com a mentalidade de Cristo em sala de aula. Ele como nosso maior mestre, Ele como nosso sumo professor, o nosso grande professor, o professor por excelência, o nosso mestre Jesus. Amém? Então vamos lá. O texto áureo aqui da lição de número 3 é Isaías 49, verso 6, que diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Parte B, muito importante para o entendimento da lição. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Está aqui o profeta Isaías, e é isso que nós aprendemos com os dizeres do próprio Senhor Deus. A verdade prática nos ensina, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas, ok? Então está aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, mas como os irmãos já sabem, nós não iremos nos ater
a cada tópico da lição, a cada meandro daquilo que ela apresenta, mas vamos lidar basicamente com algo a mais para enriquecer a sua ministração. Eu faço isso, queridos professores, porque a lição bíblica de adultos ela é autodidata. Nós podemos apenas lê-la com os recursos adicionais que tem a revista de professor e já estamos aptos ali a ministrar. Agora, se você quer se aprofundar, leia o livro de apoio. Quer se aprofundar mais um pouco? Leia os livros que o autor usa como bibliografia, ok? Quer se aprofundar mais um pouco? Leia comentários bíblicos sobre missões. Quer se aprofundar mais um pouco? Estude aí concursos de missiologia e por aí vai. Aqui no YouTube, gratuitamente, nós fazemos isso porque amamos. Nós trazemos esse um pouco do algo a mais para acrescentar, para crescer em sala de aula, tá bom? Então, aqui nós não ministramos basicamente os tópicos assim como eles são fornecidos na lição, mas nós iremos expandir apenas talvez uma linha, talvez um tópico do que é apresentado na lição de número 3. Assim, fazemos com todas as lições que ministramos até aqui. Se você dá uma olhada no nosso canal, você vai perceber que é desta forma que fazemos. Eu peço para você, dê aquele apoio, compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas, deixe o seu gostei, coloque um comentário para que possamos lhe conhecer e com isso dialogar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, estamos aqui com espaço aberto para poder atender os queridos irmãos, tá bom? E se quiser um contato pessoal conosco, nós temos aqui um contato que eu uso de maneira comercial. É um contato que divulgo para todos e esse contato ele pode ser visto aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Está lá o DDD 11 de São Paulo, mas nós moramos aqui hoje no estado do Maranhão, tá bom? Então esse contato eu uso ele para fins de conversação, fins de compartilhamento de material, de slides e por aí vai, tá bom? Eu uso ele com os meus alunos e bem como com informações em geral, tá bom? Então que Deus te abençoe e vamos lá para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero tratar com vocês aqui nesta lição de número 3, que tem a ver com missões transculturais no Antigo Testamento. Eu quero falar de apenas um texto da Bíblia Sagrada. É um texto muito especial, um texto muito maravilhoso. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, que é conhecido como proto-evangelho. Proto-evangelho. Então, diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, ok? É um texto que nós iremos meditar e observar aquilo que torna-se o paradigma para missões no Antigo Testamento, na porção veterotestamentária da Bíblia Sagrada. Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho, com a possível exceção de João, capítulo 3, verso 16, nenhum versículo na Bíblia é mais crucial e mais definitivo do que Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. Existe um autor conhecido como Alec Motyer. Ele fala que o todo da Escritura não está embutido em toda a Escritura, mas podemos esperar admissivelmente que toda a Escritura prepare e dê a abertura para o todo. Então, se vislumbramos essa frase de Motyer na prática, ele é um estudioso irlandês que escreve um comentário da editora Vida, traduzida para o português, sobre Isaías. Ele passou boa parte da sua vida estudando o livro de Isaías. Mas se podemos vislumbrar bem essa frase que ele nos traz em seus escritos, é em Gênesis capítulo 3, verso 15, que dá a tônica, que dá a abertura para aquilo que vai ser um enredo da história da redenção nas Sagradas Escrituras. Na próxima aula, lição de número 4,
eu irei falar sobre o que é teologia bíblica, o significado e a chave hermenêutica desta, que é a própria pessoa de Cristo. Mas aqui eu quero me ater mais a esse aspecto específico de Gênesis capítulo 3, verso de número 15, e trazer algumas verdades contidas aqui que vão nortear o nosso pensamento a respeito de missões, que não tem a ver apenas com aspectos práticos, mas tem a ver com o íntimo de um Deus todo-poderoso que age na história para salvar a humanidade, para salvar os seus filhos. As alianças que este estabelece ao longo da história da humanidade, alianças condicionais, alianças incondicionais. Aqui na nossa lição nós conseguimos vislumbrar dois exemplos de missões, né? A viúva de Sarepta, ali a cidade antiga, fenícia, que ficava próximo a Sidom, e também observamos o caso do profeta Elias, né, com essa viúva e aquilo que ocorreu. E além disso, o Jonas, ali indo para a capital da Síria, chamado Nínive, ele desobedece ao Senhor no primeiro momento, mas depois obedece o Senhor e cumpre o seu mandato. Para ele fazia total sentido, aquele povo não fazia parte da aliança, não fazia parte do pacto, né? E ele, como um bom nacionalista, um fervoroso nacionalista, não fazia o menor sentido aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Afinal de contas, o pacto, as alianças, não tinha nada a ver com o povo da Síria e com o povo de Nínive, né? Um povo terrível. Nós observamos isso na historicidade bíblica. Então, nós percebemos que o descortinar de Deus ao longo da história é visto nos grandes exemplos, nos vários exemplos que vimos no Antigo Testamento. É isso que posso colocar neste momento. E o proto-evangelho é basicamente esse plano redentor de Deus na história para traçar uma vitória que é certa no fazer missões. Então, por que é importante você começar a sua aula lendo Gênesis 3:15? Primeiro, Gênesis 3:15 estabelece um princípio que percorre, podemos colocar assim, ele percorre todo o Antigo Testamento. O que ele faz? Ele cria a expectativa de um redentor, que seria um descendente, como diz o texto, a semente, né? A semente. Nós observamos de Adão e Eva dentro do contexto de Gênesis capítulo 3. Então, ninguém pode ler a Bíblia e deixar de perceber esse fio que permeia todo o Antigo Testamento e é clarificado na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Então, o que observamos aqui? Deus ele está fazendo algo na história de Israel, cuja a origem está numa promessa que foi feita no Jardim do Éden. Então, quando observamos o Novo Testamento, quando Maria, né, descobre que está esperando um bebê, Gabriel anuncia-lhe a respeito de seu futuro filho. E ele fala lá, Lucas capítulo 1, verso 32, ele será grande. Basicamente, são essas palavras do anjo Gabriel. E é claramente, essa frase é uma frase que já vimos no Antigo Testamento, quando o Senhor fala com Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 12:2. E quando ele fala com o próprio Davi, em 2 Samuel capítulo 7, verso 9. Ele é grande, ele será grande. É isso que observamos, é uma reverberação daquilo que já foi predito no Antigo Testamento. E quem é esse grande? É o próprio Senhor Jesus Cristo, é claro. Apesar da Vulgata Latina, né, traduzir ela, Maria, né, implicando que Maria seria grande, mas essa é uma exegese por conta da Vulgata Latina e é o interesse do dogma daquilo que eles creem. Não é a mulher que conquista, né, esse status de grandeza, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele prometido no Antigo Testamento e revelado no Novo, né? O Antigo Testamento, queridos professores, é a preparação para a vinda do Messias. Os evangelhos é a manifestação da vinda do Messias. Quando olhamos para Atos, é a propagação da vinda do Messias. As epístolas e a explicação da vinda do Messias. Apocalipse, o livro da Revelação, é a glorificação deste Messias. Então, a Bíblia Sagrada, a chave hermenêutica, é Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo por que devemos entender o proto-evangelho como um versículo-chave crucial que permeia a intenção de Deus na história da humanidade. Em segundo lugar, o proto-evangelho
ele estabelece parâmetros pelos quais Deus iria ou irá, podemos colocar desta forma, redimir o seu povo dos seus pecados. Então, desde os primeiros tempos, Gênesis 3,15 tem sido chamado de o proto-evangelho. Por quê? Porque a primeira indicação da intenção redentora de Deus após a queda no Jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva falharam em obedecer os termos do pacto das obras, conforme estabelecido em Gênesis 3,6, Deus, ele não apenas deu game over na terra, ele não destruiu a terra, O que seria feito se ele, de fato, ali e de forma justa, de forma ordeira, estabelecesse a sua justiça de imediato. Mas, ao invés disso, ele revelou o seu pacto da graça a eles e lhes prometeu um Salvador. Eles descumpriram os termos e o Senhor estabelece um plano redentor em Gênesis 3,15. Aquele que restauraria o reino recentemente destruído. Então, qual que foi o método de Deus? A graça dele. E o seu método custou muito caro. O calcanhar do Salvador será ferido. Evidentemente, quando olhamos esse calcanhar sendo ferido, trata-se de uma metáfora, a qual no contexto deve ser contrastada com o golpe que a serpente recebe, ou seja, o esmagamento da cabeça. Mas é imediatamente aparente o que isso envolve: o derramamento de sangue substitutivo. Está aí o maior ato extraordinário de missões na história da humanidade. O missionário que se sacrifica, o missionário que se entrega. No Novo Testamento eu vou falar sobre isso, sobre o maior milagre da Bíblia Sagrada, que é o milagre da encarnação, e aquilo que o missionário fez para que a humanidade fosse alcançada, derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. E isso, queridos professores, parece ser o que está por trás da provisão de peles de animais como uma cobertura de Adão e Eva, quando olhamos lá Gênesis capítulo 3, verso 21, quando eles se vestiram com folhas de figueira e o Senhor lhes providencia peles de animais para lhes cobrir a vergonha, cobrir o pecado, cobrir a desobediência, Então, o que aprendemos aqui? Sangue, ele precisa ser derramado para o pecado ser perdoado. Para que o pecado seja perdoado, é necessário que o sangue seja derramado. Por isso que o Senhor, ele aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. A de Abel, o primogênito de seu rebanho, ele aceita, mas o de Caim, os frutos do solo, são rejeitados. Quando nós olhamos para Hebreus, que tem como título a superioridade de Cristo como tema principal, muito rico em cristologia, lá fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, observe o que o nosso missionário fez e aquilo que foi predito no Antigo Testamento e já providenciado no proto-evangelho em Gênesis 3,15. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, é o preparar missionário daquele que é o missionário por excelência. São as profecias, são as predições daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. O povo gentil não entendia, mas estava apontando para o Redentor. Então, essa é a história do Antigo Testamento, a história de preparação daquele que veio para nos salvar e morrer por nós na cruz do Calvário. Então, por isso que é importante nós entendermos esse proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15. Em terceiro lugar, este verso 15, ele estabelece uma explicação cósmica para a desordem no mundo, ou seja, Satanás ele está em atividade. E é verdade que não há menção de Satanás aqui claramente no texto, mas apenas uma serpente. Adão e Eva, eles são responsáveis por suas ações e são punidos adequadamente, com a maldade da serpente que os influencia. Então, a explicação para o pecado a mais explicação para o pecado, nesse caso, o livre-arbítrio em si, podemos colocar assim. A influência da serpente, da malevolência, da maldade, distorcendo as palavras de Deus e o simplesmente obscurecer da mente de Adão e Eva, aceitando a proposta e percebendo que aquilo que estava ali ao alcance deles seria mais interessante do que a promessa que Deus havia estabelecido.
Está aí o resultado, a humanidade jogada no lamaçal do pecado. Então, a serpente é uma parte do que o Senhor Deus tinha feito, a bem da verdade, mas ela já não está mais na condição daquilo que o Senhor tinha feito. De fato, a sua intenção era a destruição. Eu vi um autor que fala sobre a inveja que a serpente, Satanás, tinha em relação à criatura, o ser humano livre, ali com o seu livre-arbítrio, adorando, exaltando a Deus na viração do dia, com conversações vespertinas, a serpente já com seu relacionamento rompido, com a inveja da criatura que o Senhor havia feito, agora intenta em destruição, intenta em destruí-la. Então, é isso que nós percebemos no proto-evangelho. Podemos colocar em quarto lugar a base da vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. Ela já havia sido estabelecida desde o início, que a certeza de missões já havia sido premeditada, já havia sido eleita, já havia sido confirmada, já havia sido outorgada desde os primórdios da história da humanidade. O sucesso de missões não depende de nós que somos missionários. O sucesso de missões, ela depende totalmente daquele que é o nosso Redentor e o nosso missionário por excelência. Se a pessoa vai receber ou não, não é uma preocupação que eu deva ter quando for ministrar ou pregar o Evangelho, mas é algo que eu devo depositar nas mãos do Espírito Santo, para que ele possa agir e fazer a sua obra através da semente que foi plantada. Somos apenas instrumentos. Isso não deve ser algo que deva fazer com que percamos o nosso sono, se não estamos preenchendo os relatórios devidamente, com tantas pessoas que receberam Jesus, com tantas pessoas que estão na classe de discipulados. Obviamente que isso é legal, isso é importante para o crescimento de uma igreja, mas é algo que eu devo depositar nas mãos do Senhor, que eu devo entregar nas mãos dele como missionário por excelência. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, é a certeza do sucesso missionário. Quando eu olho para a cruz de Cristo, é a certeza de que o próprio Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso, encarnou aqui na terra e fez o maior ato missionário que este mundo já viu, que é morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, derramar o seu sangue para que fôssemos justificados, regenerados e andássemos em santidade diante da sua presença. Então, o discipulado cristão deve ser trabalhado nesse contexto de garantia de vitória, em vez de perspectiva de derrota. Nós devemos estar equipados e prontos para a batalha, mas com a certeza de que a batalha é decisiva com o inimigo já ocorreu e ela foi vencida. Deus te abençoe. Até a próxima lição.